Uma pesquisa alerta para o risco à saúde de adolescentes e jovens do mundo todo, que estão muito expostos à música alta. A previsão é assustadora. Mais de 1 bilhão de pessoas entre 12 e 34 anos podem desenvolver algum tipo de perda auditiva por causa de fones de ouvido com volume alto ou festas muito barulhentas. A previsão é assustadora. Mais de 1 bilhão de pessoas entre 12 e 34 anos podem desenvolver algum tipo de perda auditiva por causa de fones de ouvido com volume alto ou festas muito barulhentas. De acordo com especialistas, o volume suportado por um adulto é de até 86 decibéis. Já para as crianças, o limite é de 75 decibéis. A Organização Mundial de Saúde estima que atualmente cerca de 430 milhões de pessoas no planeta têm perda auditiva e sem conscientização. 2,5 bilhões sofrerão do problema até 2050. Na verdade, o fone de ouvido não é o fone que vai, proporcionar, é o tempo que você vai usar o fone vai proporcionar perda de audição e a altura que você vai usar, tá? Então, assim, o fone de ouvido, na verdade, hoje não é só uma perca auditiva, ele traz distração, ele traz perca de memória, né? Até memória visual, porque quando você tá com fone de ouvido, você vai fixar o som aqui, né? E o cérebro vai direcionar a sua atenção pro som, e onde você não tem outras percepções, que como um barulho, né, de buzina de carro, você fica desatento. Então, assim, o fone de ouvido, se você usar muito alto e por muito tempo prolongado, diariamente, você tem uma perca auditiva, sim. E quais os cuidados todos devem ter na hora de utilizar o fone de ouvido? Na verdade, o fone de ouvido você tem que ter o quê? O cuidado de... Primeira coisa, tá? Que muita gente nem sonha, né? Você coloca o fone de ouvido e você retira e deixa em qualquer lugar. Pode sentar uma mosca, tá? Uma varejeira e você pôr e trazer um berne no ouvido. Pode um fungo, você por algum lugar que você coloque em cima de uma mesa, esteja suja, pode trazer um fungo, uma bactéria, né, no seu ouvido e trazer também até uma perca auditiva, uma infecção, uma perca auditiva. E assim, o fone de ouvido, nós temos que ter tempo, horário e o decibéis. O que é decibéis? É a altura que você escuta. Quanto mais você escutar, mais alto você escuta, mais tempo você fica, mais rápido você pode perder a audição. Ah, mas eu já uso faz anos e isso não me acomete a nada. Sim, uma hora vai vir a perca, porque a perca ela é gradativamente. Vamos supor assim, antigamente não tinha fone de ouvido, na época da minha avó. Tá? Não tinha fone de ouvido. Os estudos mostram que os antigos, eles perdiam a audição gradativamente após os 80, 70, 80 anos. Hoje em dia, não. Hoje em dia você já vê crianças, né, adolescentes que vão fazer exame auditivo perdendo a audição com 19, com 14, com 13 anos. E quais são as opções de tratamento para adolescentes e jovens que sofrem de perda auditiva relacionada à exposição excessiva de sons altos? Olha, você já diz, perda de audição. Você perdeu, não se recupera mais. Infelizmente, é igual eu falo assim, dente. Cai um, nasce o outro. Depois, se você não escovar, não nasce mais. Você vai perder. Aí tem um implante dentário. E aí vai vir o quê? Um implante. A coclear para melhorar a audição? Não. Aparelhos auditivos. Aí já vai vir a parte dos aparelhos. Tem pessoas que geneticamente já têm uma predisposição de perca auditiva. Tem pessoas que a gente toma muito medicamento e já tem aí vem a perca auditiva por medicamentosa. Então, assim, tem vários fatores que você pode perder a audição. E hoje nós estamos falando do fone de ouvido. Então, assim, se você às vezes já tem alguém na família que já tem uma perca auditiva e usa muito fone de ouvido, você vai perder a audição. Infelizmente, acaba perdendo. Uns vão perder mais cedo, outros mais tarde, mas vai acabar perdendo a audição. E qual o recado você deixa para aquela pessoa que utiliza o fone com um volume muito alto? Diminuir o volume. Diminuir mesmo o volume e usar menos possível o fone de ouvido. E assim, eu quero deixar um recado, não só para quem usa o fone, mas
para os pais irresponsáveis. Hoje em dia, eu vou falar, porque muitas vezes já aconteceu isso dentro do meu carro. A gente vai viajar, eu e meu marido conversando, na hora que eu olho para trás, os meus 2 filhos, cada um com fone de ouvido e o celular na mão, assistindo o que querem. Agora a gente já tem um trato. Não. Por quê? Porque se você é fono, você cuida da audição? Não. Faz mal, é prejudicial. Então, assim, os meus filhos têm uma idade que eles não sabem, né, entre aspas, o que é certo e o que é errado. Né, perante essa parte de audição, a questão de escovar os dentes, a mãe não ficar cobrando, né? São certas coisas que você tem que cobrar. Então, assim, eu tenho que dar o exemplo. Se eu dou o exemplo, os meus filhos vão seguir esse exemplo. E se eu cobrar, eles vão seguir. Então, assim, os pais, né, os professores, que seja mais velha, as pessoas mais velhas dentro de casa, a hora que observar, você está com fone de ouvido. Desde quando você está com esse fone? Né, tem empresas que têm office boys, eles saem já com fone de ouvido, né? Acontece, Deus me livre e guarde, alguém seja atropelado, perde a atenção e vai perder a audição futuramente. Então, hoje é uma coisa que, né, passa, mas lá na frente vai perder e não tem volta.